Gi foi dada a temporada de férias neste programa. O primeiro a sair de férias, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, Serlina? O mais jovem sai de férias primeiro? Olha, eu vou te falar. A gente precisa dar um jeito nisso. Começa pelos pequenos, depois, né? Vou te falar, viu? Não dá. O mais jovem ou mais cansado? Foi a velhinha. Pode. Olha, eu vou te falar. Você tá linda, hein? Muito obrigada, Tá meu bem. Você corintianinha. também, é. Ela Obrigada. tá de corintianinha lá. Maquiagem viu? também tá. É. Um gloss. Leão, passei uma escova nesse cabelo, botei um gloss nessa boca e vim. Pronto. É assim, né? Assim, Ai, assim. quando a pessoa É é que é linda bonita mesmo, é assim, né? é. Eu também, é o Só que eu que falo não, pra ela, né? eu jogo uma água no rosto e veio também. Apenas. Apenas. Dá um jeitinho no cabelo Não é? Dou uma encaixada. e vem. Agora, sabe quem é linda também, Serlina? A nossa querida estagiária, a Gi, que tá fazendo A 20 Gi. aninhos Ai, que hoje. novinha, que linda. Parabéns, 20 aninhos, olha que lindo. Felicidades, querida. Tão fofa elas, né? Nós já tivemos 20 também, viu? Faz bastante tempo. Ó, Ei, Gi, vem desaparecer, Gi. Olha lá, olha lá. Linda, ó. Falou, tem que mostrar. Olha lá. Que Ei. linda. E a Luísa ali atrás. Essa moça tá sempre sorrindo. É, Sempre. é verdade. Sempre É verdade. sorrindo essa moça. É verdade. Né? Ela é muito fofa, a Ai, que Luísa, linda. todas elas são muito queridas, né? E agora que já contamos a nossa fofoca daqui, que é o aniversário da Gi, tem fofoca, Laio? Tem fofoca. Vamos começar falando de Irene Ravache, que deve voltar às novelas em breve. Ai, que Mas ela tem é uma atriz, né, maravilhosa, talentosíssima. Mas ela reclamou uma época da Globo. Lá atrás, quando ela começou, acho que na Excelsior, depois ela fez o SBT, mas acho que o SBT foi depois. No começo dela na Globo, quando ela fez Sassaricando, ela ficou bem irritada com a Globo. Ela disse que tudo era muito ruim. Oi. Ela falou assim, essa emissora cresceu demais, aí em vez de fazer estúdios, faz escritórios. E a gente não grava em escritórios. E vai vai fazer uma externa, não tem banheiro para fazer xixi, tem que ir num boteco. Ela falou, eu não tenho mais paciência para isso. Oi. Aí ela falou assim, tudo fede, o ônibus que a gente grava fede. Meu Deus. O Oi, motorista desceu a boca. fede. Meu Deus. Isso, Que ela coisa, estava hein? realmente irritada e saiu da Globo. Depois de alguns anos ela voltou a fazer aquela novela que foi um fracasso, Suave Veneno, lembra? Ah. Com a Luana Piovani, com a Glória Pires e tal, que era do Aguinaldo Silva. Aí ela voltou, aí ela fez o contrário. Aí ela fez elogios, assim, dizendo que a Globo tinha progredido muito nesses anos que ela estava fora, que tinha construído estúdios maravilhosos, que estava tudo lindo, que os câmeras não eram mais simplesmente pessoas que ligavam a máquina e mostravam, que eram pessoas inteligentes, que eram pessoas preparadas para lidar com a máquina. Enfim, estava encantada. Irene Ravache é essa Que bom, né, Laio? ainda bem que ela mudou de bom, opinião. verdade. Grande atriz. Ficou sendo atriz. grande atriz, né? Verdade. Minha Bom, amiga querida. Eu depois, quando você voltar do recadinho, da nossa breakzinho, vou falar de uma situação que aconteceu com uma repórter amiga nossa querida, lá da Rede TV. uma E a coisa gente tão vai, chata. né, lá, vamos esmiuçar tudo. Aliás, foi um crime, né? Foi um crime, verdade. Meu Deus. Né? Aí acho que daqui a pouquinho, né, Então, falando. tá. Então vamos acompanhar umas dicas, um break rapidinho e na volta todo mundo aqui te esperando. Até já. Ó, eu Fale. preciso falar duas coisas de ontem. Ontem eu falei aqui da Lívia, né, que a Lívia não estava no programa, mas só para muita gente falou, é que ela saiu. É que eu não vi o começo do programa do Hulk, e o Domingão lá. E ela saiu porque ela ia comemorar o Dia das Mães em Portugal. Ela tinha passagem direto para o Programada aeroporto, já, né, lá. porque ela ia para Fátima com a mãe. Ai, e tal. que gostoso. Então pra Bernardes? Não, com a Fátima. Ah, é com a Fátima. Nossa Senhora de Bernardes? Fátima. Ah, Nossa Senhora de Pra Fátima. Fátima, Achei que era com a Bernardes. E uma outra coisa que eu falei, mas aí não é uma correção, porque eu estava lá e eu vi ao vivo O quê? a história do Cauã, que alguém comentou. Eu vi o programa do Troféu Imprensa e o Cauã era comovido com o Silvio. Isso foi editado, meu bem, porque ele ficou bem chateado no começo, quando o Silvio chamou ele de feio e ele ficou bem incomodado, com uma cara horrível. Mas olha o que é a edição, né? Muda a exatamente. mensagem. Porque eu estava lá ao vivo, ali Verdade, pertinho. né, Celina? Aliás, Quem- nós todos no júri comentamos. Quem estava em nossa, casa achou que ele estava emocionado. Exatamente. Quem esteve lá viu que ele estava irritado. É.
Enfim. Que nem vocês, jornalistas, sabem muito bem o texto, né, Sardinha, né, Laio? Dependendo se você tira um pedaço do texto, dá outro muda sentido, tudo, né? Vira outra coisa. Às vezes a manchete diz uma coisa, você vai ler a matéria, não tem quase nada a ver. sempre. Aliás, hoje em dia, quase sempre. está acontecendo muito na internet isso, né? Você lê a manchete, Não você era vai assim. ler a matéria, Não era nada assim. daqui. Né? Ontem mesmo eu fui pega aqui de saia curta. É mesmo, Lembra, do Neymar. Celina? Que a gente falou, a web reage, Neymar dá presente simples. Sim. Eu achei, batendo o olho, que tinha reagido mal, mas o fim tinha reagido bem. Né? Mas pelo que dizia, parecia que tinham acabado com o moço, Antigamente né? só tinha um jornal em São Paulo que fazia isso. O Notícias Populares? Né? Mas não... Eles carregavam na tinta, mas eles não induziam a gente a imaginar coisas. Era diferente. Sim, era verdade. diferente. O que tava ali, tava lá, né? Tava no conteúdo, né? Isso, exato. Agora não, agora você vai ler a matéria, às vezes não tem nada. Às vezes o contrário do que está dizendo a manchete. É verdade. Então, e às vezes tem umas matérias que a gente gostaria de não trazer aqui para o programa, mas é necessário. Sim. Não é verdade? É um caso que aconteceu com a nossa querida Lisa Gomes, né, a repórter, jornalista lá da Rede TV, lá do TV Fama. Uma querida, uma moça assim, olha, de uma educação, de uma conduta ímpar. Ela foi fazer a cobertura lá no Villa Country, porque essa semana o Villa Country comemorou 16 anos, né, Laio? Então teve festa todo dia, Cerdida. Pra quem pode. Pra quem pode e pra quem mora perto foi gostoso. Foi gostoso. Animado. Foi animado, foi bem animada, a turma tava animada. Cada dia era um show diferente. Isso, começou no dia 11, depois 11, 12, 13, 14, foi tudo. E fechou com o Leonardo. Então domingo, dia das mães, tava que a turma tava. Toda. Tava, aí teve jogo do Palmeiras, aí misturou com o Vila pedacinho ali ferve, tia. Gostoso, foi gostoso. Ali E aí, o que aconteceu no dia 11? Que foi o dia do show de Bruno e Marrone, Lisa foi lá entrevistar a dupla. Quinta-feira, isso. não é? Quinta, né? Dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, foi sábado? Isso mesmo, quinta-feira. Né? Na quinta-feira. Se eu não tô falando bobagem. Não, tô falando sério, porque na sexta, dia 12, a gente teve eles tiveram espetáculo. Isso, então é isso, quinta-feira. É isso mesmo. E aí, o Bruno, ele foi de uma indelicadeza, ele foi... Mais do que isso, né, foi crime mesmo. Ele foi assim, criminoso ao perguntar algo. A dupla se reveza, né? Não é nas manchetes, né? E nas polêmicas, mas verdade. O Bruno extrapola, mais do que o Marrone. mais do que o Marrone. Tá vendo? Mas fica com a dupla, né? Respinga em ambos. É verdade. E aí, né, foi nesse momento em que ele fez uma pergunta muito indelicada para Lisa, que lógico aqui não vamos, né, reproduzir, mas ele perguntou para ela, porque ela é uma moça trans, né? Ela é uma mulher trans, e ele fez uma pergunta muito indelicada, ela que não se faz. E ela ficou, assim, você vê que ela ficou sem chão, porque, né, era uma coisa que ela não imaginava passar, né, Lion? É um crime, porque assim como o crime de racismo, ele foi equiparado, esse crime, então, de homofobia. E ele foi extremamente homofóbico. Ele foi transfóbico, né, Laio? Mas durante a entrevista? Durante a entrevista. A moça trabalhando. Aí ele perguntou se ela não tinha uma parte lá do corpo, no genitália. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E, quer dizer, uma coisa que não sabe. Primeiro que não era a hora, não é lugar, né, para fazer isso. Não se pergunta. E segundo, que é uma coisa que é absurda, né? Quer dizer, e você imagina, para uma pessoa que é trans, né, uma pergunta dessa como ofende. Como machuca, né? Então, olha, foi terrível mesmo. Parece que ele se desculpou. Então, né? eu acho que esse primeiro videozinho que nós temos é ele manifestando ali as desculpas dele. Já depois do ocorrido justamente, depois do ocorrido. Porque nós temos, né, acho que não vamos mostrar esse vídeo, temos um vídeo do acontecimento, né, em que ele foi super indelicado. Acho que foi um pouquinho antes dela começar mesmo a entrevista. A câmera já estava aberta ali para gravar. E aí ele posicionando perguntou. Como se nada. Isso, né? Aí vamos perguntar. E é engraçado que a pessoa comete um crime desse num dia, e aí um dia ou 2 dias depois pede desculpas, como se, né? Como se tivesse mudado
a opinião de um dia para o outro, né? Sim, sim, verdade. E nós temos esse vídeo dele pedindo desculpa e acho que depois temos o vídeo dela também falando a respeito de como foi para ela toda essa situação, né? Porque ela falou que ela tá à base de calmante, porque para a pessoa fazer toda essa transição, ela passa por terapia, ela tem todo um aconselhamento ali psicológico, né? Não é uma decisão, acredito eu, né? Não é, como diria a turma, não é meu lugar de fala, né? Mas assim, acredito que seja algo assim, que mexa muito com o psicológico da pessoa, né, Laia? Então assim, é algo muito delicado. Então vamos ver esse primeiro vídeo, depois a gente bate um papinho e depois retomamos. Pode rodar, faz favor. Eu tô aqui para pedir desculpa para Lisa Gomes pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, eu acho que não tem como voltar no tempo e pedir perdão para ela, tá? Perdão, Lisa Gomes. Ele fala que ele foi totalmente infantil, totalmente... Inconsequente. E preconceituoso. Esse é o X da questão. Sim. Agora, não é isso que eu falo, quer dizer, eu entendo, acho bacana que ele tenha pedido desculpas, perdão, né? Mas é estranho, né, que uma pessoa que fala uma coisa um dia, aí no dia seguinte... Ele não se tocou ainda, se tocou, quer saber? Por quê? A hora que ele fala, fui inconsequente, será que não estava fui bem infantil? No dia anterior? Né? Será? Porque assim, a gente sabe, né, o Bruno, a gente, não somos nós que estamos falando, mas tem vídeos, né, que às vezes ele se empolga um pouquinho mais ali no show, né, acaba bebericando um pouquinho mais, mas isso não é desculpa, assim, a troco de que se faz uma pergunta, sabe, assim, o assunto é um pouco mais profundo, eu acho. Isso mesmo, Serginha, não que dá curiosidade é essa? Não estamos no meio de uma festa, todo mundo alegrinho, que às vezes a gente comete excessos. Ele estava trabalhando, ela estava trabalhando, era um ambiente ali muito profissional, todo mundo muito sério. Ciente das suas funções, a gente imagina. Não é hora de você perguntar para a pessoa o que ela tem, o que ela não tem, o que ela faz, o que ela não faz. É verdade, tem razão. Sabe assim, foi completamente invasivo, que é a palavra que ela agressivo. Usou. Invasivo, ela fala, eu não vi o vídeo dela. Ela fala que ela se sentiu muito invadida. Eu não sei, nós temos um videozinho dela vamos ver o vídeo dela, vamos. Se nós tivermos, é bom. Aí, temos, por favor, pode rodar. Esse abraço, essa energia positiva de longe, assim, de todos vocês, de verdade. Mas eu não posso deixar de falar que foi horrível o que eu passei. Foi horrível o que eu escutei, porque me trouxe novamente a um lugar que eu não gostaria, né, de estar novamente, que é aquele lugar, gente, onde a gente passa por um processo de transição. E esse processo de transição é um processo muito doloroso, muito difícil. Porque eu nunca soube lidar muito bem com essa questão da aceitação do corpo, tudo isso que vocês já conhecem em relação a mulheres trans. Ele não tem compostura, né, esse moço? Justamente. Ele realmente você sente a emoção dela falando, né? Tá difícil. Eu me comovi junto com ela, porque só aquele lugar de fala, né, como a gente diz, né? Eu não passei por isso, apesar de ser homossexual, não passei por isso, mas eu sei como é dolorido isso, né? Então, você vê, pode alguém estar em casa pensando nesse momento, ai, mimimi. Não é mimimi. Se coloque no lugar dessa moça, né? Então, realmente uma coisa muito violenta o que ele fez. Muito feia mesmo que ele fez. Ainda bem que ele pediu perdão. Ele não pediu só desculpas, ele pediu perdão, que eu acho que é mais forte. E a respeito do perdão que ele pediu, ela comenta aqui, lá na entrevista que ela deu, ela fala o seguinte, ela fala, acho que a retratação maior é reconhecer mesmo que o que fez não foi legal. Machucou e incomodou não só a mim, mas toda uma comunidade que luta por respeito e espaço no mercado de trabalho. Eu hoje sirvo de representatividade para tantas meninas, mulheres transexuais que querem entrar nesse mercado de trabalho. É isso que eu faço. Ela ainda complementou aqui falando que é o seguinte, que ela espera que não tenha sido só da boca para fora, que ele tenha aprendido com isso. Eu acho que ele ainda não se tocou. Eu também acho que não. Acho que talvez, até porque isso é um processo e tal.
mas ela toca nessa questão que eu sempre falo, ela está trabalhando. Então, assim, ela conquistou esse posto, que é um posto tão difícil para qualquer pessoa, ainda mais na condição dela, mais difícil ainda. A hora que ele faz essa pergunta, ele joga ela de novo. De novo, lá naquele... Na sarjeta. É verdade. Entendeu? É verdade. Aliás, amanhã, assim? só lembrando, amanhã é o dia da luta contra a homofobia. Dia 17 de maio, que é uma data importantíssima para todos nós homossexuais, né? E o posicionamento da Rede TV, desculpa se te cortei, Laio. Não, porque eu achei muito interessante e muito digno. Eles não vão levar ao ar a entrevista dela. É o mínimo. Não é? Ela pediu e eles aceitaram. Também achei. Mas como a gente às vezes pensa, vão pensar que é mimimi, né? Não, tomar essa decisão. E essa atenção, né, Serlina? Porque... Mas assim, é o que você falou. Uma atitude respeitosa com a funcionária. E aquilo que você falou logo no começo. Ela é funcionária. Né? Especialmente a Lisa. É uma pessoa de uma delicadeza. Ela é. Né? Nossa, de uma elegância. Ela e o E tem uma carreira, hein? Uma carreira longa. E tem uma carreira. Tanto é que eu convidei na minha festa de 50 anos, porque ela participou de muitas vezes da minha história, né? Então eu estava lá com o marido e tal, uma pessoa... Ele é um querido também. Acho que é Geraldo, uma pessoa muito, muito legal, Lisa. E ótima, né? E assim, de uma educação, quando a entrevista a turma, né? Inteligência, né? Tem um carinho, né? Você vê que... eu achei... impecável. Estamos do seu lado, Lisa, linda. Página virada e continue fazendo o que você... Essa é a melhor resposta. Você pegar o microfone de novo, continuar fazendo o que você sempre fez aí. Bem bonitinha. E olha, vamos falar de Ludmilla. Ludmilla, que estava ontem na novela das 7, arrasou, estava maravilhosa. Ótima como atriz, assim, ela parecia que ela já era atriz. Procurar para ver. Deu assim, contracenando com o Luiz Lorenzo lá com... Aquele que você gosta. O Loreto. Loreto e tal. Mas lindamente, ela fez muito bem. Ela segurou o show porque ele pediu a outra em casamento, né? A bailarina. E aí ficou aquele constrangimento, porque ela não aceitou e saiu correndo e tal. E aí ele vai lá pro camarim e aí ela pega o microfone e segura o show ali, né, e tal. Então ela foi Ludmilla. Ela fez o papel de Ludmilla, legal. Ludmilla, mas contracenou com ele. Sim. Ela sugeriu para ele que pedisse ela em casamento e tal. Foi ela que deu a ideia e tal. Então foi bem legal mesmo. E Ludmilla está fazendo aquele show numa Nice, que ela já fez antes, que foi um sucesso absoluto. Lotou o Sambódromo, né? Foi um espetáculo. E agora ela está fazendo novamente. Só que os fãs estão reclamando do preço dos ingressos. Ela vai fazer lá ou aqui? Vai fazer lá. E numa Nice vai de... Acho que é lá. Mas deve vir pra cá, né? Mas olha, os ingressos vão de R$100, parece que já... O mais barato é 100. O mais barato já vendeu tudo. Já está esgotado R$100. E o mais caro, parece que é aquele lugar meio de camarote e tal, é R$700. Ui! E que o ano passado era 610, mas com direito ao bar e tal, né? 700 só para ver a bonita. Só para ver, entendeu? Então o pessoal está reclamando muito nas redes sociais, pedindo para ela dar uma baixadinha no preço, né? Ainda bem que ela não copiou a moça lá, a Beyoncé, que a gente falou outro dia, que o Magela pagou 15 mil lá para ver o show da moça. 15 mil. Mas também ele tava na cara dela, né? Nossa, né? Mais do que aquilo, mais do que aquilo, só o marido dela. É verdade, só o Jay-Z. Agora, vale a pena, Ludmilla, porque eu nunca vi Ludmilla no palco, mas morro de vontade. Então, por isso que eu perguntei lá porque aqui. eu acho que é uma artista... E esse show é assim. muito legal, é muito gostoso. Eu acho. Deve ser um showzaço, né? E ela que tá num momento muito positivo, muito né? Legal, muito ela fez também uma participação daquele filme Velozes e Furiosos. Isso, né? Que ela até mostrou um trailerzinho, né? Então ela tá, assim, muito em alta, né? Me parece, né? Aqui não diz, mas eu acho que é lá mesmo, no Sambódromo do Rio de Janeiro. Procura aqui qualquer coisa. Lotou o outro. Eu acompanhei, acho que se não me engano, eles transmitiram ao vivo. Lotou, era uma coisa assim. Era uma coisa imensa. E engraçado, é numa Nice, né? Que é um termo tão antigo da nossa época, assim, né? E ela jovenzinha usar, né? Que era todo uma Nice. Fazia tempo que eu não escutava esse todo uma Nice. Tempo que ela era MC Beyoncé, né? Então, olha que engraçado, ela é MC Beyoncé, né? Exatamente. Mas ela é ótima.
caramba, né? Eu adoro Ludmilla, adoro. Mas e será que ela vai baixar o preço dela, né? Então, Porque tomara que sim. se já vendeu, tudo De repente faz um lote promocional, sabe assim? É verdade. Faz um lote promocional. Você falou do Zé Loreto, eu tava vendo também uma história que ele vai agora, porque antes ele imitou o latino, né? Deu todo aquele buchicho. Agora ele vai ficar cool, né? Agora ele vai... Olá, o que é isso? Cool. O que é isso? É inglês? Ele vai ficar mais sofisticado. Ah, que susto! Laio do céu! Nossa! Ele vai parecer um outro cantor, né, agora? O Thiago York. Thiago York, Arthur que vai gostar. Então. Aí tem que botar aquela música que ele cantou. Que ele pôs aqui. Mas o Thiago York teve um momento, assim, né, de desaparecer. Teve, lembra, né? Tirou o sabático dele. Lembra? Teve a briga lá com as moças, Cana Vitória, lembra? Ele deu uma sumida, deu o tal do sabático. Mas disse que agora ele vai imitar o Thiago York. Mas pelo menos não falou nada, né? Não. Tipo, que nem ele falou do latino, né? Vou imitar um cantor aí no final de Decadente. Decadente. Não, mas eu achei maravilhoso o momento que teve do personagem do Luiz Lourenço, em que ele tenta ser o Chico Buarque. E aí ele pega uma música que ele quer cantar para as mulheres, com a alma feminina, como o Chico Buarque tem. E ele fez tudo errado, coitado, ele foi... Mas ele está muito bem no papel, né? Ou não? Ele ele é bom ator. Não, ele é um ótimo ator. Ele é bom ator, isso é. Maravilhoso. E ontem eu quase chorei com ele, porque... Jura? Porque é o momento que ele jogou tudo naquele pedido de casamento, né? Ele está apaixonadíssimo, pela primeira vez ele está apaixonado de verdade. Será que ele pensou em alguém assim, da vida real? Será? E ela fala não. E ela falou não, e ela chorou muito também, porque ela gosta dele, mas... Por que não aceitou então? Porque ela tem toda uma coisa social, ela é mãe, a filha estava assistindo o show, pequenininha, a mãe que é evangélica, porque a novela discute muito essa questão, né, religiosa. Eu queria muito acompanhar essa novela, parece ser muito boa. Porque é novela das 7, né? Novela que fala gostosa. de família, de conflitos familiares, essa coisa toda, né? É bem da 7 mesmo, isso, né? Isso é novela das 7, né? Bom, mudando o rumo da prosa, nós tivemos aqui uma notícia a respeito da Marília Mendonça, a respeito do acidente dela, que está sendo investigado. Né? A gente, infelizmente, perdeu, né, a Marília Mendonça. Até mostramos outro dia, no Dia das Mães, um videozinho do filhinho dela, né, com a Ruth, com a avó, né, que foi muito, muito lindo, muito bacanudinho. Mas a Polícia Civil ainda continua, né, ali atrás, né, para concluir o caso, né, realmente do que aconteceu. Né? Quem deu essa notícia foi a turminha do Extra. E parece que ainda faltam algumas coisas, sabe, você ainda sabe, Laio, para serem esclarecidas a respeito do acidente. Né? O advogado da família, ele está muito assim a favor aos pilotos, digamos assim. Porque teve uma história aqui que talvez a decisão do piloto ela não tenha sido uma das melhores. Por isso que o acidente teria acontecido. Isso quem disse foi justamente os órgãos que estão investigando. Né? E o advogado da família saiu em defesa deles, dizendo assim, olha, as decisões do piloto não foram irregulares, embora o relatório incluísse... É esse bonitão aí, o advogado. Isso, né? Esse bonitão. O relatório da Polícia Civil inclui ali uma avaliação a respeito do piloto inadequada a respeito do pouso. Parece que ele fez um pouso um pouco maior, assim, digamos assim, a descida, ela foi um pouco mais alta para que os passageiros ficassem mais confortáveis. E parece que aí nisso ele acabou pegando, aqui tem um termo que fala direitinho, eu vou ler para não cometer nenhuma gafe aqui. Parece que ele pegou um vento, tem um nome aqui, que chama vento norte, que talvez isso tenha levado ele para os cabos ali porque o que foi mesmo foi que bateu nos cabos. Isso mesmo. Esse foi o grande problema. Mas eu achei bonita a postura da dona Ruth e dele, do advogado, ele falando em nome dela, dizendo assim que eles não estão preocupados em apontar um culpado. Justamente. Eles querem que não aconteça de novo. Então, mostrar o que foi o acidente para que não aconteça com outras famílias, que outras mães sofram o que ela está sofrendo. Achei bem bonita a postura. Eu sempre com relação... Mas isso não é de hoje, não. Olha, desde sempre que eu acompanho, que eu já apurei casos assim, e eu fico pensando na família dos pilotos, mas assim, vira e mexe,
A culpa é do piloto. É do piloto. Ele está falecido, mas que tem memória, que tem mãe, que tem filhos, que tem família. Né? Vira, eu não sei, não estou colocando em dúvida nenhuma apuração, nem nada. Mas vira, foi falha humana e é do piloto. Porque eles examinaram que as aeronaves e tudo, que não tinha problema nenhum. As revisões em dia e tal, não houve pane, popó, mas sabe assim, foi o piloto. Foi o piloto. Eu acho uma injustiça. Porque... Mas presta atenção, quase. Porque ninguém piloto sem consciência. Ele está na aeronave, vai fazer isso. Por que ele faria? Justamente. Porque é a própria vida. E assim, é uma profissão, faz parte da profissão, decisões rápidas ali, né? Igual a gente aqui. Né? Tá aqui na nossa mão. Sim, falar, não falar, não sei o quê. Pega o microfone, devolve o microfone. Essa autonomia a gente tem, né? É prerrogativa do cargo. O que diz aqui um trecho aqui do relatório, lá da comissão de investigação, até para deixar bem clarozinho para todo mundo, fala o seguinte: a despeito de não haver quaisquer limitações operacionais da aeronave, né, como o Laio falou, quer dizer, não teve nenhum problema ali. Estava tudo em ordem. Mecânico, e nem justamente. de saúde deles, dos pilotos. Justamente. Né? Que poderia ter sido. Então, assim, limitações operacionais da aeronave ou de tráfego aéreo que restringissem o alongamento da perna do vento. Que é isso que ele fez. Ele pode ter optado por alongar a perna do vento a fim de buscar uma aproximação final mais longa, a qual tende a ser mais confortável para os passageiros, como eu comentei há pouco. Eu acho que foi aqui que a gente entrevistou um especialista e que ele falou assim, para acontecer um acidente, são assim muitos fatores. Não dá para você dizer a revisão estava atrasada ou o piloto, são muitas. Cravar, né? Culmina com uma fatalidade, mas assim, vários pedestres. Foi na época do Boechat, se não me engano. Acho que a gente entrevistou alguém aqui e que o sujeito falou: olha, é esse detalhe, com esse detalhe, com esse detalhe, com esse detalhe, culminou numa tragédia. Foi tristíssimo. Aí fala que é do piloto? Não, então, e a família do piloto e a memória do sujeito? Justamente, né? Não é justo. E a própria, como vocês falaram, a própria vida. Por que ele vai colocar em risco a própria vida? Né? E eu lembro... Vai ser negligente com a própria vida. E eu lembro que na época também, pela velocidade do avião, ele não conseguiria ver a olho nu os cabos. Então não é que ele falou, vou passar perto do cabo. Tinha uma história dele estar um pouquinho mais baixo para mostrar ali a cachoeira, essa história. Lembra? Que era um lugar muito bonito, era um dia muito bonito, né? Que talvez ele não tivesse avistado os cabos. Mas assim, estava dentro do plano de voo, porque ele já estava pousando. Então assim, acho que mais do que... Aliás, mais não, acho que ao invés de falar dos pilotos, tinha que se ver por que tem aqueles cabos ali. Se você tem ali entendeu? um poço, São vários detalhezinhos, mal sinalizado. Então vai falar que a culpa é da prefeitura? Não, eu vi um programa que eles estavam explicando. Um combo. Por que tem esses cabos lá? Sei. Tem que ter, eles estavam explicando. Por causa da passagem da rede elétrica, né? Para levar a eletricidade. Agora, tem uma que se arrisca, nós vamos falar daqui a pouco de uma que realmente se arrisca. E fazia tempo que ela não aparecia aqui, mas ela não consegue ficar quieta. Luana Piovani. Se arrisca na vida. Mais uma. Se arrisca na vida, né? Na vida. Já vem. A gente continua, né? Ela não é leonina, ela é virginiana. E adora uma treta, né? Eu falei, não, ela é do não, ela é Mas a Luana Piovani é virginiana. Ela é virgem. É do dia 29 de agosto. E ela adora uma treta, adora uma encrenca. Se mete, às vezes, umas coisas que nem precisava, né? Mas ela se mete. E dessa vez ela fez uma crítica. Teve o João Guilherme, filho do Leonardo, né? Junto com a Bianca Andrade, há um tempo atrás, ela lançou um produto que eram umas cápsulas para melhorar o cabelo e tal. E aí elas fizeram uma dancinha, os dois, o João Guilherme com a Bianca Andrade, né? E aí, temos a dancinha? Então vamos mostrar a dancinha. Tem? Olha lá.
Esse é um casal gringo que satirizou a dupla, né, fazendo coisa. Aí eles tiraram sarro, E aí Luana Piovani fez... Será, né? Será? A risadinha final. Aí Luana Piovani fez simplesmente um comentário, né? Eu gostei da língua dele, de que acabou de tomar café. Você viu a língua do rapaz? Né? Australiano, se não me engano. O gringo? Você viu do gringo? Ele fez, nossa, a língua tava amarela, ele acabou de fumar, tomar café. Ou ambos, né? Ou ambos, Esse é o original. Original, certo? Começa a tomar. Olha lá, tomou a cápsula. Olha lá eles. Aí eles, muito engraçado. Bom, Enfim, aí Luana fez este comentário aqui. Olha lá. À vista ou em 5 vezes? Fábulos Brasil Olha a língua amarela. Ou seja, em... agora me deu. Burke, né? Agora, em bom português, quer dizer, fabuloso Nossa, conteúdo brasileiro. Como é que é, Peraí, perdão? repete, por favor. Aí ela, fez na assim, galinha. ela só escreveu assim, à vista ou em 5 vezes. Fábulos Brasil Content. Fabuloso conteúdo brasileiro em tradução livre, né? Escreveu Luana compartilhando vídeos, histórias. Agora, pra que ela se mete nessas coisas, né? Mas ela não aguenta, ela não né? aguenta, né? Ela tem a necessidade de... E quer dizer, com isso... É porque ela mora fora, o povo faz chacota e ela se irrita. Deve ser por isso. É verdade. Você é brasileira daquele vídeo, né? Ela se irrita. Mas pode ser lido, né? mas pode ser lido de um outro jeito, né? Pode ser lido como se ela estivesse realmente caçoando ela dos conteúdos brasileiros, certeza, né? Sim. Né? Então, quer dizer, fecha a porta, quer dizer, é o país que ela nasceu, né? Tudo bem, ela está lá bem em Portugal, está fazendo Não novela, pretende voltar? Quer voltar para o Brasil? Não. Com a vida resolvida, né? Mas para que fazer isso? Ofende um monte de gente à toa, né? De graça, né? Essa é Luana, sendo Luana. Porque ela não teria mesmo, né? Porque até entendo, né? Que mas, acaba né? respingando, mas deixa se falar alguma coisa. Mas também tem tantas coisas legais. Justamente. Entendeu? Tem tantas coisas legais. Coisa, né? Tantos motivos pra gente se orgulhar, vamos falar a verdade. É verdade. Nada demais ela mesmo, também. né, que tá lá em Portugal fazendo trabalho de atriz, né? Não só ela, como tantos As próprias atores. novelas brasileiras fazem sucesso lá em Portugal, os atores vão lá fazer espetáculo no teatro e tudo. Aliás, se hoje Portugal faz novelas e ela tem emprego lá, é porque tivemos as novelas brasileiras que fazem sucesso lá. A gente sabe que a gente tem um monte de problema, mas a gente também tem muitas qualidades. Verdade. E não é pra quê? Viu, Luana? Bem, ela pode ter saído magoada daqui, sei lá o quê, né? Viu, Luana? Mas acontece que o Brasil são 200 milhões de brasileiros e que não merecem essa agressividade toda, né? Sim, Pra quê, né? É porque quando ela fala do conteúdo brasileiro, ela generaliza. Né? E tenta diminuir a gente. Não é? Não é legal, assim. É bacana, né? É verdade. Pra quê, né? Sorte de que tem orgulho de onde veio, né? Daí a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, né? Se um dia ela vai precisar voltar para o país dela e tal, né? Se Portugal vai continuar como está tão bem, né? Verdade. Então, né? Verdade. Se ela não vai ter saudades, porque às vezes bate saudades. Exatamente. Né? Do caos, da confusão, do conteúdo brasileiro. Os filhos dela nasceram no Brasil, né? Certo. O Aldo vai fazer alcatra ao molho escuro. Olha isso. Por exemplo, isso é uma culinária muito nossa, esse pedação de carne. Muito boa. Olha que lindo. Ele fez uma mesa que está assim, um deslumbre. Nossa. Agora, o que está junto? É a massa? Parece que é uma massa. Olha a mesa que ele fez. Olha a mesa, gente. Verde e amarelo, tá vendo? Olha lá, Olha lá. Ai, tá lindo, peixe com camarão em cima. É uma massa mesmo, servida. Nossa, que espetáculo, né? Olha. Vamos lá. Tudo bonitinho, né? Tudo beleza. Só o meu que está descoberto, porque eu sempre vou dar uma bicadinha lá. A tia hoje está detalhista, viu a língua do moço, viu os copinhos. Tudo com aqueles chapeuzinhos tão bonitinhos. Eles foram tão bonitinhos. Ai, graças a Deus. Bom, então até daqui a pouco. Até já.